Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira desejamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração, assim nos orienta a Dona Mara, né? Tem que ser sincero, que hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor e assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de mudar o outro, mas nos deu o grande poder de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. Afinal, tudo muda quando nós mudamos. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro mensal de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite, alegria mais uma vez estar com vocês na nossa última domingueira de 2025, né? Porque em 2026 a gente volta com toda a força, se Deus quiser. Então a gente hoje está aqui, vamos fazer uma domingueira com uma espiritualidade um pouquinho diferente, né? Então a gente sempre combina assim, quem nós vamos convidar para a espiritualidade? E hoje nós convidamos nós as dominguetes. Gente, a gente se chama Dominguete no nosso zap particular, sabe? Então, hoje a gente vai fazer a espiritualidade para vocês, que foi preparada com muito carinho pela Cacilda. E depois eu vou pedir para a Cacilda ou para a Claudinha apresentarem a nossa convidada, a nossa palestrante de hoje, tá bom? Enquanto isso, a Lu vai lá colocando para a gente na telinha. Fui rápido demais? Lu, quer que eu fale mais? Lu, quer que eu fale mais? Vamos lá. Tá com traço preto. Estou muda aqui. Pronto. E agora? Peraí, só um minutinho. Vai melhorar só um pouquinho, mas esse traço preto eu não consigo tirar ele totalmente ainda. Ainda estou É. fazendo aquela aulinha do Zoom. Ixi, mas melhorou, agora tá bom, dá para a gente visualizar. Melhorou? Tá Melhorou, ótimo. tá ótimo. Então vamos lá. Cacildinha? Tem que abrir o microfone, por Tá favor, fechado o Cacilda. microfone da Cacilda. Lu, Cacilda está autorizada para abrir o microfone? Cacilda tá. Ela não está Não, não conseguindo tá abrir. abrindo? Vem agora. Só se ela saiu e voltou. Agora sim. Agora sim, Ah, deu. foi. Deu. Vamos Ô, lá. Luciana, antes de a gente Oi. começar, tem pessoas querendo entrar e não estão conseguindo. Você pode ver? Eu não tenho como ajudar, porque é o link da federação, né? Ah, Orienta, Cacilda, para elas entrarem pelo site, Pelo lá em site, reuniões né? online. Eu entrei por lá. Eu também não estava conseguindo, É, entrei por lá. reuniões online, rola a tela até o final, a última reunião é da Domingueira. Domingueira. Uhum. É, tá. Isso, porque é pelo link, né? isso. Aham, A gente tá. não tem muito o que fazer. Você vai passando, Luciana? Vou passando. Tá.
Boa noite Pode a todos. começar, Cassandra. Boa noite a todos. Finda-se um ano dando lugar a uma nova etapa em nossas vidas. E na avalanche de desejos de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, nós, as voluntárias da Domingueira E, vimos desejar para o ano que se inicia. Que os problemas familiares, surgidos a partir da estruturação da sociedade atual, sejam resolvidos, senão amenizados, com vistas a uma convivência saudável e respeitosa, lembrando também que somos frutos de nossas raízes culturais e, como tal, devemos honrá-las ou reestruturá-las. Que todos os filhos compreendam que os pais também são gente, e para tanto é preciso continuamente compreensão e diálogo, sem prepotência ou superioridade. Que possamos entender que nossos recursos são limitados frente a todos os aspectos da vida. Portanto, é importante mantermos o equilíbrio e a serenidade dia após dia, o, o que ilustro com as palavras de João: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que todos os filhos se deem conta de que não são iguais a seus pais. Assim, o exercício da obediência e da sabedoria vem ao encontro do respeito de ambas as partes, lembrando que seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Filipenses 45. Que todas as pessoas que carregam uma culpa como fardo que aprisiona consigam se libertar com vistas a um viver sem dor, sem mágoa e sem ressentimentos. Que a influência dos pais sobre os filhos e dos filhos sobre os pais seja permeada pela fraternidade e bons exemplos, pois a beleza da relação entre ambos está na troca contínua, onde é possível aprender sempre mais. Que os pais se lembrem sempre que, para tomar atitude, pode gerar crises. Assim sendo, primar sempre por atitudes bem pensadas, firmes e perseverantes, assumindo posições claras e bem definidas, sem titubear. Que as crises advindas a partir das atitudes tomadas sejam enfrentadas com serenidade, firmeza e sabedoria, a fim de que todos tenham paz, uma vez que em tempos de crises pode surgir a oportunidade de sermos cada vez melhores. Que todos tenham coragem de, nas horas de aflição, pedir ajuda e dar ajuda também, recordando o ato dos apóstolos que diz: Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: A maior felicidade em dar do que em receber. Que a cooperação faça parte do dia a dia de todas as famílias de forma sincera e autônoma, ignorando a convivência pura e simples. E parafraseando Pedro 3:8-9, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Que a disciplina faça parte do viver de
cada um de forma honesta, genuína e verdadeira, pois só assim nossa vida tem sentido. O verdadeiro sentido da vida é fazer a vida do outro ter sentido. E por fim, que o amor sem egoísmo e sem comodismo possa nos autoeducar, assim como colaborar com a formação daqueles que dependem de nós, pois o amor é a única coisa que multiplica à medida que divide. E que Deus nos abençoe a todos, os presentes e todos que estão no amor exigente. Sim seja. Então, meninas, essa foi a nossa espiritualidade das dominguetes, como nós nos chamamos, e nesta bem colocada espiritualidade da Cacilda, ela fez todos os nossos princípios, que são nossos 12 que nós trabalhamos durante o ano todo. Foi uma espiritualidade maravilhosa, que inclui todos os nossos estudos. Agora eu vou apresentar a nossa palestrante. Como é que eu vou apresentar a minha palestrante? A Maristela é uma profissional, uma psicóloga, há mais de 20 anos na área de dependência química e transtornos mentais. A Maristela trabalha numa clínica e nós, do Amor Exigente, não fazemos propaganda pessoal de ninguém. Mas eu, Cláudia, Cacilda, Anita, Antônio, Olívia, conhecemos a Maristela quando levamos os nossos filhos para fazer tratamento em Cascavel. Conhecendo essa profissional, eu já fazia parte do Amor Exigente. O Amor Exigente não fazia parte do quadro clínico lá em Cascavel. Fomos apresentando aos poucos para Maristela. A Maristela foi se apaixonando pela metodologia, pelo estudo do amor exigente. Tanto é que a palestra dela vai ser assim: Amor exigente traz paz no coração das famílias. Para vocês verem a importância que faz um grupo de apoio nas nossas vidas. E aí começamos, que nem o amor exigente diz, um trabalho de formiguinha, aos poucos. E agora, o mês que vem, janeiro, vai fazer 6 anos que nós fizemos reuniões semanais com o quadro das famílias dirigido pela Maristela. Com carinho, Maristela, gratidão. O que você faz pelos nossos filhos, pelos filhos do Brasil inteiro, nós te damos a palavra para que você faça a tua explanação sobre a nossa convivência há quase 6 anos. Seja bem-vinda à nossa domingueira. É com você, querida. Tá fechado o teu microfone. Acho que agora abriu, né? Sim, abriu. Quero dar boa noite para vocês, agradecer imensamente o convite, é um orgulho estar aqui participando. Eu acho que a Luciana me perguntou no começo, ou a Rosa, se eu sabia como funcionava a reunião de vocês. Não, não sabia. Assim, assisti às reuniões das meninas lá na Cevave de vez em quando, e claro, sei que vocês têm um programa, um protocolo, um cronograma que vocês seguem, que, como disse a Cláudia, é apaixonante. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com o amor exigente. A minha história com o amor exigente, ela vem de muito tempo. O dia que a Cláudia me convidou para vir aqui fazer uma fala com vocês, eu logo fui pensando, da onde que eu conheci o amor exigente?
há 20 e poucos anos atrás, alguém me convidou para ir numa reunião, eu fazia o curso de psicologia, alguém me convidou para ir numa reunião que era direcionada a pais de pessoas com problemas com álcool e drogas. E falou, Maristela, vai ser bacana, eu acho que é importante você estar fazendo psicologia, é importante você conhecer esse grupo. Eu sou de Cascavel, eu esqueci de me apresentar, né, porque a gente vai falando e sou de Cascavel. E aí eu fui em uma ou duas reuniões, mas assim, na época não me interessei em dar continuidade, porque eu pensei, é para famílias de pessoas que têm problemas com álcool e droga. E eu estava fazendo a minha graduação, então eu tinha pouco tempo, acabei não me interessando. Passou-se os anos, eu digo sempre que trabalhar com dependência química não foi uma escolha minha, né? Eu fui escolhida por essa profissão, né? Eu logo na graduação eu já recebi um convite para trabalhar no final da graduação para fazer um estágio dentro do Proegresso, que trabalha com presidiários e automaticamente todos eles têm problemas ou tiveram problemas com álcool e drogas. Então ali eu conheci um pouco o mundo da adicção, né? Do álcool e da droga e fui gostando, e logo em seguida que me formei, já fui convidada para trabalhar em comunidade terapêutica, e foi indo, e a minha história aí já há mais de 20 anos que eu estou nesse mundo, né, ajudando e tentando ajudar. E é um período de muito aprendizado. Né? A gente, todos os dias, é uma troca muito intensa e a gente aprende muito. Então, aí, retomando a minha história com o Amor Exigente, depois eu entrei em uma outra clínica, né, na Cevave, e logo em seguida que a clínica começou a funcionar, a gente recebeu um convite para ir fazer um curso do Amor Exigente. Eu fui. Eu não me lembro a cidade, se era Santa Helena, Santa Teresa, isso tem uns 7, 8 anos. Aí eu conheci, de fato, a história do Amor Exigente, comprei livros para mim ler e me interessei muito, e aí começou a nascer uma ideiazinha na minha cabeça, porque eu trabalhava com os pacientes, né? Com os indivíduos que iam para internamento. E eu comecei a perceber o quanto era importante o apoio da família. E quando eu fui lá nesse curso, eu tenho até o certificado, não achei até para ver que data que era, não consegui encontrar, mas aí eu pensei assim, meu Deus, as famílias precisam de ajuda. E eu acho que foi, Cacilda, na época em que teu filho estava com nós, internado. Foi mais ou menos naquele período. E eu gostei muito da metodologia, mas fui lá, fiz o curso, participei, gostei, mas a coisa não fluiu, né? Eu não fui em busca, né? A gente muito trabalho, foi deixando. De repente, apareceu a Zenilda na Cevap. E ela falou, mas Stella, ela já me conhecia, né, de outros lugares, falou, mas Stella, eu queria vir aqui fazer uma fala e tal para os pacientes, né? Eu acho que seria legal. Eu sou do Amor Exigente, a gente levar as famílias para lá. E naquela época a gente fazia reuniões com as famílias presenciais. Era bom, mas era um fracasso. Ia 4, 5 famílias, 10 famílias, era muito difícil, não tinha adesão das famílias, sabe? A gente ficava muito não tinha uma normatização. Então, chegava lá, as famílias iam, às vezes não iam, então era meio complicado. A gente fazia uma vez por mês, não se estabelecia vínculo, era muito difícil. Aí a Zenilda começou a ir lá, e aí a Zenilda me apresentou a Helenara, e daí já veio a Cláudia, não me lembro, Cláudia, se naquela época você já estava com o seu filho internado lá, eu só sei que aí o Amor Exigente, bum, caiu na Cevap, né? E a gente falou, vamos fazer uma reunião semanal com essas famílias. Não chegamos a fazer presencial, né, Cláudia? Eu acho que não Não. chegamos a fazer presencial.
Não, É, algumas visitas que eu fui, eu fazia uma fala, mas não chegamos a uhum, fazer as presencial. famílias, não. E aí logo começou a pandemia, né? A gente começou a pandemia e entramos no online, que foi muito bacana, muito gratificante. E como a Cláudia diz, lá se vão 6 anos, né? 6 anos do grupo à frente na terça-feira, fazendo esse trabalho maravilhoso e que a gente colheu muitos frutos. Aí, quando a Cacilda falou para mim, Maristela, pensa num título para essa fala tua, porque eu não considero palestra, gente, é uma fala, né, que eu estou fazendo para vocês, é uma partilha aqui com vocês, né, é uma troca de experiências. Eu pensei logo assim, porque o amor exigente, ele traz muita paz para as famílias. Elas se sentem acolhidas, né? Então aí na fala de vocês inicial que vocês leram, os pais carregam um fardo muito grande e um fardo que aprisiona, né? Então, quando começam a participar do amor exigente, a gente vê que esse fardo vai pouco a pouco se tornando mais leve, né? Pouco a pouco vai se tornando mais leve. Eles vão repartindo nas reuniões, eles vão chorando, vão sorrindo, vão colocando para fora as dúvidas, as incertezas. E olha, eu penso assim, e nessas reuniões não tem nenhum mestre, não tem nenhum especialista, não tem ninguém formado em Harvard com diplomas maravilhosos. Tem pessoas normais que sofrem como todo mundo, que estão ali querendo dividir um pouco desse anseio e desse conhecimento. Então, é uma junção maravilhosa. Esses 6 anos ali na Cevale trouxe. A gente colheu muitos frutos, né? Hoje a gente vê, né, a Olivia, no Amor Exigente, tão engajada. A Anitta não abria a boca, não falava. E agora ela fala, ela se coloca, né? Ela se sente acolhida e outras tantas famílias, né, que têm esse privilégio de participar. O recurso online aproximou e facilitou, né? Eu percebo assim que as famílias elas ficam é, um pouco cansadas a sair de casa, ir para uma reunião, ir lá frequentar, ficar lá, pegar o trânsito, pegar o carro. E o online, ele aproxima tanto, ele dá a possibilidade, né? Eu vi a Luciana falando, se você está dentro de casa, andando com o teu celular, desliga, porque dá essa possibilidade, né? Às vezes a gente na reunião tem um cachorrinho que late, tem um filho que chega, né? Então, essa facilidade que o online trouxe e esse grupo maravilhoso que se formou ali, né, na Cevave, que por tanto tempo aí está ajudando as famílias. A gente tenta cada vez fazer melhor, né? Trazer algumas coisas novas. Esse ano fizemos umas mudanças, né? Cláudia, Cacilda, a gente fez umas mudanças. Agora a gente está num formato diferente ali com as famílias. Buscamos um horário que facilitasse mais, mas não deixa de ser o grupo do amor exigente, né? Porque é um amor que exige, é um amor que transforma. E as famílias vão aprendendo. Há quanto tempo a gente já está nesse formato aí, meninas? Eu acho que já uns. 2 meses. Vai entrar para o terceiro. Vai entrar no terceiro mês. Antes, a Cláudia, a Cacilda, o Antônio, o Edson, né? Tocavam a reunião no formato do amor exigente. Né? Depois a gente teve algumas mudanças, né? A Cláudia me falou: Ó, Maristela, nós vamos ter que dar uma reorganizada. E eu pensei, eu não posso perder essa turma que fala tão bem e que tem essa qualidade tão acolhedora com as famílias. E aí, esses 2 últimos meses, a gente está trabalhando num formato um pouco diferente.
Mas os relatos das famílias são muito impactantes para a gente, né? Na clínica que eu trabalho, são 7 profissionais da psicologia. Nós temos abordagem para transtornos emocionais e nós temos a abordagem para dependência de álcool e drogas. O nosso público maior nas reuniões são as famílias de pacientes com problemas de álcool e drogas, né? Então, o nosso público maior. E o amor exigente traz muito esse acolhimento, né, para essas famílias. Basta ver que os relatos deles depois, né, é sempre de que participar da reunião traz essa sensação de alívio, como vocês colocaram tão bem aí na fala inicial de vocês. O alívio de um fardo, né, de um fardo que pesa muito ao longo do tempo. Então, quanto mais a gente consegue divulgar e falar e trazer as famílias para assistir às reuniões, a gente já percebe a mudança dessas famílias no trato com os seus filhos, né? Vocês também aí na fala da abertura falaram muito nas atitudes bem pensadas, ser firmes e perseverantes. As famílias participando do amor exigente, elas começam a ter atitudes bem pensadas e elas começam a ser firmes naquilo que elas estão colocando para os seus entes queridos, seja filhos, seja pais, seja esposo, marido, avós que às vezes estão internados, são netos que ficam responsáveis. Então a gente vê que a participação, a frequência, a assiduidade na reunião começa a abrir a mente para um novo olhar de como lidar com essa doença tão cruel que é a doença da adicção. E que nesses últimos meses aí está ceifando muitas vidas, né? A gente está vendo assim, uma enxurrada, eu não sei se é só ali na Cevave, mas a gente perdeu vários pacientes, né? Então, que acabaram não resistindo a essa doença. E aí a gente vê que as famílias ficam muito perdidas, elas não sabem o que fazer. Então, quando está sendo apoiada num grupo tão especial como é o Amor Exigente, que traz esse olhar para a família mesmo de aconchego e de orientação sem ser algo muito impositivo, né? Então, essa orientação vem, as famílias se sentem em paz realmente, né? A nossa última reunião, a gente viu um relato, né, de uma mãe emocionada, né, falando do seu filho. A gente escuta vários relatos. E aí a minha equipe, quando se reúne, né, que a gente fala com as famílias, a gente percebe o quão a família que está amparada por um grupo de apoio, ela tem uma facilidade na compreensão e na implementação de normas e regras de convívio com o seu familiar, né? E isso é muito bom, porque aí o nosso trabalho também fica mais fácil, porque quando a família ela é forte, ela é resistente às chantagens, à manipulação, a gente também consegue fazer o nosso trabalho. E quando a família é fragilizada, quando o seu familiar, né, o adicto ali fala alguma coisa, a família já não sabe o que ela vai fazer, ela já fica cedendo às chantagens, o nosso trabalho fica mais difícil. Então, ao longo desses 6 anos aí, a gente colheu muitos frutos, né, muitos frutos de coisas muito boas que aconteceram, né? E a gente só tem a agradecer, né? Então, na verdade, eu não vim fazer uma palestra, eu vim para fazer uma explanação para vocês do quanto o amor exigente está sendo importante, né, nas vidas das nossas famílias que estão ali. A gente queria mais, né, que as famílias participassem mais, esse é o nosso objetivo, mas também a gente não quer impor, né? É como a gente fala,
com eles, né, com relação ao uso da droga. Eles só vão parar de usar quando eles quiserem, né? Ninguém muda ninguém, né? É a fala do amor exigente, né? Então, ninguém muda ninguém. Quando eles quiserem, eles vão parar de usar. E quando a família quiser ajuda e ela perceber que ela precisa de um grupo de apoio e que esse grupo de apoio vai estar ali e vai dar sustentabilidade para ela, a mudança vai acontecer, né? E graças ao amor exigente, a gente tem muitas famílias que se beneficiam disso e ficam firmes aí, mesmo os filhos já estando bem, já estando seguindo a vida, já estando abstêmio por muito tempo, já conseguindo ficar em recuperação por anos, né? A gente vê a família participando, né? Participando e engajada. Olha, a Cláudia, a Cacilda, o seu Antônio, né? Engajaram, vestiram a camisa, e isso é muito bom, né? Isso traz, assim, uma gratificação para a gente, né? É mais fácil. Quando a gente trabalha junto, quando a gente tem um objetivo, tudo fica mais fácil, né? Então, é essa minha fala. Eu não sei quanto tempo eu levei aí. Eu quero que vocês me perguntem alguma coisa também, se vocês tiverem algum interesse, né? Como funciona esse grupo. É muita coisa que a gente tem para falar e também é muita coisa que vem na cabeça. Eu não sei mais nem o que eu falei, o que eu deixei de falar, mas assim, podem me questionar, me perguntar. Eu acho que hoje é um dia de troca. E a última reunião de 2026 e que venham muitas reuniões, né? Que venham muitas reuniões, para que as famílias possam ter esse apoio, né? Tão maravilhoso que é desse grupo tão ímpar, né? Que faz uma diferença na vida das pessoas. Então, Maristela, querida, assim, ó, a- como você mesmo colocou quando você começou a falar, que você não veio para fazer uma palestra, você veio para falar do teu tema, que o amor exigente traz paz para as famílias. E as famílias, quando chegam para tratar os filhos, elas chegam muito sem chão, muito desesperadas, porque a gente sabe o quanto é difícil lidar com uma doença que, quando elas chegam na clínica para deixar os filhos, é uma doença, é incurável, é progressiva e é fatal. Olha o impacto que dá na família isso. Eu gostaria que uhum, tu falasse um pouquinho sobre isso, porque o impacto é muito. Pô, o que que eu estou fazendo aqui? Vou deixar meu filho aqui, vou gastar meu dinheiro e eles me colocaram, que é uma doença, que é incurável, que é progressiva e que é fatal. Como vocês lidam com essa família quando chega e se depara assim para vocês? as famílias realmente chegam muito assustadas, principalmente se é o primeiro internamento. Não teve nenhum internamento anterior, está pela primeira vez tendo um contato, né, com uma clínica. Ainda tem um estigma muito grande das clínicas, a gente vê muito, né, na televisão, né, passando às vezes algumas clínicas com assim comportamentos e atitudes que ferem a integridade do ser humano. Então, as famílias chegam muito assustadas mesmo. Elas chegam sem chão, elas chegam não sabendo como agir, primeiro porque não entende o que está acontecendo com o seu familiar, né? Não assim, não tem contato algum com aquilo, é tudo muito novo, né? Quando você fala que é uma doença, eles já pulam para trás, né? Como uma doença, então, meu Deus, mas se é uma doença, tem que ter cura, né? Então, a gente sempre fala assim: é uma doença, ela é progressiva, porque com o passar do tempo, ela vai cada vez mais aumentando o uso, né? Então, a gente fala que é progressiva. É fatal no sentido de que, se ela não for tratada, ela vai destruir, né? Vai destruir o indivíduo e arrastar toda a sua família junto. Mas ela tem uma coisa que a gente precisa dizer para a família, que ela tem controle. E o controle, ele precisa ser um conjunto de ações, tanto do paciente como da família.
né? E aí você começa a trazer essa família para uma realidade que ela desconhece, né? Que ela não sabe o que acontece. É um mundo tão difícil, é um mundo tão complicado, né? A mãe se depara com o filho manipulando o tempo todo e ela não consegue dizer não, né? Porque ele tá ali. Ai, mãe, me dá, dessa vez eu prometo, eu não vou usar mais, eu não vou sair. E ele vai lá e rouba o cartão dela, ele vai lá e rouba o carro, ele desaparece 3, 4 dias, né? Então, essa mãe, esse pai, ou essa esposa, porque às vezes é a esposa que vem, o esposo, ou o filho com um pai, né? Já com uma idade mais avançada, que começou a apresentar um problema sério, porque a doença da adicção, ela não é algo que se manifesta lá na infância e vem, ela surge na vida do indivíduo. Às vezes, né, a pessoa está ali, está trabalhando, está produzindo, está tendo a sua vida normal e ela conhece a cocaína. E aí, a partir do momento que ela conhece e ela começa a fazer um uso frequente, a doença está instalada. Então, aí depois que a doença se instala, o indivíduo já não consegue mais responder por ele próprio, né? Ele fica com os comportamentos obsessivos, compulsivos, e ele não consegue mais lidar com a sua vida. E ela vai afetando a família toda. Então, a família fica muito desestruturada, ela fica muito perdida. E quando ela chega ali na Cevale, quando é o primeiro internamento, a gente percebe muito isso. E esse grupo ali na Cevave, que a gente faz essa reunião, quando a família participa, que ela se abre para o grupo, né? Ela começa a entender, olha, tem mais gente. E o nosso grupo é legal porque ele tem famílias da Cevave e a gente mantém ex-famílias. Então é um grupo que tem ex-famílias, famílias de pacientes que já estiveram na Cevave e estão tendo uma vida de qualidade, estão em recuperação lá fora. Então, esses pais, eles também dão uma ajuda preciosa para essas famílias que estão chegando para dizer assim, não desista, né? É, vai ter solução. Não invista no seu filho, acredite, porque a família às vezes chega muito desacreditada, né? Ela já sofreu tanto, ela já passou por tanta coisa que ela não aguenta mais, né? Então, quando ela coloca o seu filho para o internamento, ela vai com o coração assim arrasado, né? E aí a gente tem que fazer com que essa família acredite que é uma possibilidade. Eu sempre falo para eles assim, que os pais dizem para mim: "Ah, eu quero que meu filho saia daqui curado. Eu quero que ele saia daqui curado, Maristela." E eu concordo. Eu não posso tirar isso da família. Eu preciso que eles pensem que o filho vai sair curado, porque eles não entendem, porque a família não entende a doença. Quem entende a doença são eles. Então, eles têm que saber que é uma doença que não tem cura. Eles têm que saber como lidar com essa doença, porque o controle só depende deles. Então, eles sabendo isso, nós já estamos com um caminho lá na frente. E aí, quando você pega uma família aí que está com 6, 7 anos de recuperação, viu, Maristela, meu filho está curado. Concordo, está curado, né? A família, ela precisa desse acalento, né? E da compreensão de que, com o passar do tempo, há a possibilidade de ter uma qualidade de vida com o seu familiar, né? E ele pode estar ali, tá vivendo bem, tá junto. E aí vocês falaram do amor, né? Na nossa reunião da semana passada, a gente falou, gente, é o amor que cura, é o amor. Se não existir o amor, se eles não amarem alguma coisa imensamente, eles não vão conseguir sair disso. Semana passada teve um paciente que está em recuperação já há 4 anos e ele se apaixonou pela corrida. Primeiro corrida de ruas e agora, dia 1º do ano, ele vai para São Silvestre, colecionador de medalhas. Então ele se apaixonou, ele está amando. E é isso que está mantendo ele em recuperação. Seja o amor
por um esporte, seja o amor por uma pessoa, seja o amor pela espiritualidade, seja o amor pelo estudo. Eles precisam amar alguma coisa, porque o amor, ele é a fonte da recuperação. E aí, quando a família ama também, com a mesma intensidade, ela vai ter paciência, ela vai saber exigir na hora certa, ela vai saber dizer não, que o não seja não, né? Porque às vezes diz não, depois volta atrás, deixa, né? E eles, aí vem a famosa manipulação deles, né? E aí a família vem para uma coisa que vocês conhecem muito bem, que é a codependência, né? Então, lidar com tudo isso. Então, a família, ela vai aprendendo, né? E a família, quando chega, como a Cláudia me perguntou, quando ela chega às escuras. Ela não sabe o que vai acontecer, né? Ela não sabe o que vai acontecer com seu filho, ela vem muito arrasada emocionalmente, e daí, depois de um tempo, ela já começa a ter uma restinha de esperança, e se ela participa ainda dos grupos, né? Perfeito. Aí, ótimo, aí é tudo mais fácil. Isso. Maristela, querida, eu vou deixar a Rosa e a Lu, né, Cacilda? Não vou tomar conta da Maristela, porque nós nos encontramos toda semana e sabemos muito bem. E, Rosa, gostaria que tu desse como você faz uns tópicos da Pontinhos. fala, os pontinhos, né? Ô, Então, Cláudia, é que tem algumas perguntas no chat. Depois nós vamos para as perguntas. Vamos deixar nossas coleguinhas falar. vou falar bem rapidinho, te agradecer, Maristela, sim, pelo trabalho que vocês fazem, né? E eu penso que o segredo do amor exigente é isso: a gente vai por alguém e a gente descobre que é pra gente. E quando a gente descobre que é pra gente, a gente começa a observar o que está acontecendo com a gente, o que está incomodando realmente, o que a gente precisa mudar. E quando a gente faz a nossa mudança, é incrível como tudo muda no nosso entorno. Então, eu acho que essa é a mágica do amor exigente. Tanto que a gente fala, né? Primeiro, não tem que ser para a gente. Não, eu não quero isso para minha vida. Não, eu não vou permitir. Não, eu não vou fazer isso, né? Então, é muito interessante o trabalho que vocês fazem na clínica. Até as meninas comentaram, né, que agora mudou um pouco a metodologia, vocês estão fazendo com um tempo menor. Mas eu acho interessante também encaminhar essas famílias, né, para que elas encontrem um grupo ou abram um grupo também, para que elas sigam essas 2 horinhas, né, como a gente faz. Qualquer lugar do Brasil, da Argentina, do Uruguai, que se você entrar num grupo de amor exigente, eu digo que é igual entrar numa agência do Banco do Brasil. Tu fechou o olho, abriu, vai ver aquele amarelinho com azul, já sei que eu estou numa agência do Banco do Brasil. Vai ver aquele vermelhinho, vai saber que está numa agência do Bradesco. Então, assim, o amor exigente ele tem essa metodologia e ele segue esse processo. Mas essa luz que vocês dão para eles é a luz inicial, porque é o que você falou. A família chega perdida, né? A família chega arrasada, a família fica achando que não tem solução. E o amor exigente, ele faz essa coisa do espelho, né? Quando eu olho para o outro e vejo que o outro conseguiu, uai, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Ou então o outro está falando um monte de coisa, está fazendo, eu falo, meu Deus, eu estou fazendo igual a ele, está dando tudo errado para ele, por que que eu vou continuar fazendo isso, né? A gente aqui em Teresópolis, foi feita uma parceria aqui no estado do Rio, que a própria área lá da Justiça, do Conselho Tutelar, eles encaminham as pessoas para irem para as reuniões do amor exigente. E a gente vê que várias clínicas também só permitem a visita quando a pessoa participa de uma reunião do amor exigente. E a pessoa chega lá e fala assim: eu preciso 6 vezes vir aqui porque eu preciso visitar. E é muito bonito quando a gente vê que aquela pessoa depois ela fica, né? Porque ela entende que aquilo dali é para ela. O que confunde muito, que eu queria te perguntar, é assim: não tem aquele negócio do biscoito que vende mais, que é torradinho porque vende mais? Não tinha uma propaganda do Tostine assim? Então, isso que eu vejo que às vezes fica nebuloso na família, né? Muitas das vezes a pessoa está fazendo. Eu não sou dessa área, a gente, no Amor Exigente, a gente só tem um nome, né? Eu sou Rosa do Amor Exigente, né? Então, assim, mas o que a gente observa é que muitas das vezes a pessoa, eu não sei se eu estou certa, ela adquire uma comorbidade porque ela fez uso da droga, ou ela tem uma comorbidade e a droga começa a aliviar, né?
e aí ela fica achando que aquele processo ela pode fazer isso. Então, o que a gente faz no Amor Exigente, que eu queria ver se você, assim, vê por esse caminho também. A gente diz, olha, não é só o amor exigente, não é só o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, é uma rede, né? É uma rede. Dona Mara diz que se tiver o cachorro, até o cachorro tem que ir para as reuniões do amor exigente. Todo mundo deve frequentar. E que momento que vocês assim conseguem identificar? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas assim, fazer a família perceber que aquilo dali é para sempre e que essa questão da cura, como você falou, na verdade. Ai, desculpa, eu não enxergo como uma cura, eu enxergo como uma recuperação que a gente apagou aquela velhinha ali, se a velhinha acender, ela não vai estar arrumadinha, ela vai começar a apagar dali, né? Mas como que vocês conseguem colocar para a família, assim, que elas precisam perseverar? Principalmente porque, assim, Maristela, para mim, a clínica é o ponto da pessoa ficar abstêmica, para ela começar a raciocinar de uma forma sem uso de droga, para que ela consiga ver os estragos, o que ela perdeu na vida dela, né? Mas a recuperação vai estar do lado de fora, quando ela passar na esquina e ver aquele ponto, né? Quando ela encontrar com aquelas pessoas que faziam uso, né? Então, assim, é, eu já vi. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já vi famílias que falam assim: nossa, meu filho, quando sair da clínica, eu tenho que ficar 6 meses andando do lado dele, 24 horas por dia. Eu falei, meu Deus, essa pessoa vai. Daqui a pouco ela que vai ter que arrumar um lugar para ficar, né? Então, assim, porque a pessoa vai ficando. Essa codependência é uma coisa tão assim, que a pessoa ela não enxerga mais, né? Ela vive em função do outro. E parênteses, quando o outro entra em recuperação, as pessoas também adoecem porque elas não sabem mais o que fazer, porque elas ficaram tanto tempo tomando conta que ela fala, agora o que que eu vou fazer da minha vida se eu não tenho mais aquela pessoa para eu ficar cuidando, né? Então, como é que vocês lidam com essa situação da família, de passar para a família que ela tem que entender que às vezes não é só um uso da droga, né? É uma comorbidade que tem ali, é um buraco que às vezes não é nenhuma comorbidade que precisa de uma medicação, mas que precisa de um acompanhamento psicológico, né, de uma terapia para a pessoa saber lidar com algumas coisas lá daquela criancinha ferida que ficou lá atrás, né? Quer dizer, é muito complexo, né? É uma caixinha assim que é muito complexa. Eu acho lindo a profissão de vocês, né? Mas eu fico imaginando como, porque é tudo individual, né? Você tem cada caso é um caso, mas como lidar com tudo isso, né? Dentro do espaço de uma clínica. Eu nunca fui a uma clínica, nunca vi uma clínica como funciona, né? Mas eu fico imaginando assim, como é lidar com tudo isso. Não sei se eu fui um pouco, viajei um pouco, porque eu trouxe várias coisas. Não. Meu ponto principal é esse, essa questão da Aham. assim, a comorbidade que a pessoa tem ou que ela adquire, né? Como é que a família vai entender isso? Porque ela acha que parou a droga, acabou, não precisa fazer mais nada. Uhum, E às vezes a uhum. pessoa precisa de uma continuidade de um tratamento, né? Sempre. Sabe, Rosa, isso que você colocou é bem importante, né? E como a gente lida com isso? O que a gente percebe, que eu posso dizer claramente para vocês, que logo que a família chega, se ela engaja, seja no grupo de amor exigente, Aranon, Alanon, grupo de espiritualidade, quando ela engaja em alguma coisa, que ela começa a entender, porque a dependência química é algo muito complexo, né? Às vezes você pensa assim, ah, é só o uso da droga. Não é, aquilo que você falou, é uma coisa lá da infância, que vem, que remete, que vai. Mas quando a família, num primeiro momento, ela se engaja num grupo, nesse grupo ela já vai entender que é uma doença, que não tem cura, que precisa de ajuda, de auxílio, né? E as famílias mais experientes, que já tiveram 2, 3, 4, 5, 10, 20 internamentos, essas é mais fácil, elas já estão escoladas. Mas aí tem o outro lado, que às vezes ela já internou tanto o filho que ela foge dos grupos de autoajuda igual o diabo da cruz. Ai, não quero mais, já cansei, já fui tanto nisso aí, isso aí não é balela, é conversa. Então a gente tem esses dois extremos, sabe? E aí é aquela coisa, a gente lidar com a individualidade de cada um, né? De conversar, de levar né, a família para assistir as reuniões, para ela entender, porque é muito difícil para a gente explicar para a família num primeiro momento. A nossa clínica, ela trabalha inicialmente com um tempo de 90 dias. 90 dias não é nada, né? É pouco tempo, mas é nesse períodozinho aí que a gente consegue, porque nós trabalhamos
com o paciente e a gente tem uma proximidade muito grande com a família também, né? Então, a gente conversa muito com a família, a gente explica muito, a gente tem muito momento de troca com a família. Então, isso favorece para que a família vá entendendo. Mas, num primeiro momento, quando a família chega, ela não absorve muitas coisas, não. Ela não consegue entender a dimensão de tudo. E ainda mais se tem uma comorbidade associada, se tem algo por trás. Tem a dependência química, tem a esquizofrenia. Tem a dependência química, é bipolar. Tem a dependência química, é depressivo. Tem a dependência química, é borderline. Entendeu? Então, assim, aí o buraco é mais embaixo. Aí é mais difícil. Por isso que a nossa clínica, ela trabalha com as duas frentes. Mas quando o paciente chega e ele tem a dependência química gritante, que é o problema maior, né? É nisso que a gente centra, sabe? A gente vai trabalhar na dependência química. Porque assim, meninas, né, domingueiras, né, como vocês se chamam, Dominguetes. dominguetes, e é assim, às vezes, você lidar com borderline aí fora, eu tenho um monte de profissionais expert em border. Eu tenho um monte de profissionais expert em depressão, né? Mas eu tenho muito pouco na área de dependência química. É uma área muito nova e que as pessoas não se aventuram muito, porque trabalhar com dependência química é você lidar com as suas frustrações. É você se frustrar o tempo todo. É você pensar assim, não, agora vai, agora a mãe pode levar para casa, que ele vai seguir todas as normas e regras, ele vai se comprometer, e o danado chega lá e no primeiro dia ele usa, né? Então, assim, a gente trabalha muito com essa parte da frustração. A gente, enquanto profissional, e imagina a família, né? Então, você está sempre nessa corda bamba, buscando auxiliar, buscando ajudar. Eu falo sempre, né, para a minha equipe que eu trabalho, que nós somos em 7 profissionais, lá eu falo assim que o meu sonho de consumo seria que a gente atendesse o paciente ali na Cevave, mas que a gente tivesse um atendimento mais pontual para a família. Com assim, com todos os dias falando com a família, orientando, mostrando, ensinando o que é a dependência química. E, é claro, os outros transtornos também, porque a gente tem, sim, pacientes com transtornos associados, né? Então, mas a gente não consegue, né? Então, a gente faz o que a gente pode, né, lá dentro da clínica. Mas eu acho, assim, que nós ainda damos um suporte muito grande às famílias, né? É, é difícil a família engajar nas reuniões, é difícil. Então, a gente orienta. Eu sempre, quando a família sai, eu tenho um folderzinho lá com a reunião da segunda-feira, que acontece aqui em Cascavel, é na segunda-feira a reunião, né, com a Helenara, né, Cláudia? E Sim, aí, né, eu do amor faço exigente, do amor Leonardo. exigente. Faço Uhum. manter a foto, falo, ó, encaminho vocês para lá, e se vocês quiserem, podem continuar no grupo da terça-feira com a gente para se fortalecer, né? Mas assim, bem da verdade, assim, falando bem a verdade, a família é muito preguiçosa para buscar ajuda, né? Então, aí fica difícil, porque aí ela, ai, tem que ir na reunião, ai, é 2 horas, né? Então, a gente esbarra em muita coisa, sabe, Rosa? Em muita coisa. É Então, a que a gente vai família também tentando. acha, né? Desculpa te interromper, a família acha assim, o outro é que está usando droga, eu que vou ter que perder meu tempo, né? Isso, Para é. ir para lá, eu que vou ter que ir Bem para um isso, grupo Rosa. de apoio, né? Quer dizer, isso Uhum. tudo. Mas quando a pessoa descobre, né, que isso tudo é para ela. Hoje em dia a gente recebe também muitas famílias que buscam a prevenção. É interessante como está virando um pouco nessa situação no amor exigente. Famílias que não têm a questão de problema instalado relacionado à dependência de alguma coisa, né? Mas que querem a prevenção. E famílias também que têm a questão de uso do jogo, né? Nossa, tá vindo Da com muita força comida, isso da agora. compra, né? Do nem que quer estudar, Aham. ou seja, do comportamento, né? Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, né? Então, assim, é muito legal. Eu digo assim que feliz da família que conheceu o amor exigente enquanto os filhos
ainda eram pequenos, né? Antes de entrar nesse processo todo. Porque é aquilo, você estava falando do amor, né? O amor a isso, o amor aquilo. Mas por amor, os pais fazem muitas coisas, né? Que eles não conseguem ter ideia de quanto eles estão prejudicando, né? E a gente vê que isso cada vez Uhum. mais está acontecendo, porque as pessoas trabalham muito, então elas compensam na forma material, né? E por Aham. aí vai. Mas eu fico agradecida pela sua resposta. Vou passar para a Cacilda para ela poder ver lá no chat, né? Obrigada. Nós estamos com várias perguntas, algumas até a Maristela já respondeu, sem saber das perguntas aqui. Mas eu queria frisar, como é que fala, contribuir com um exemplo da reunião que tivemos terça-feira. Com esse novo formato lá na clínica que nós estamos fazendo com a Maristela, aumentou o número de famílias. E Uhum. isso é bom, e isso tem surtido efeitos interessantes. Mas tinha uma mãe na terça-feira passada que o filho queria sair para o Natal. Uhum. E a mãe falou assim: Eu não sei se eu deixo, se eu não deixo. Então, até Uhum. a família entender que o filho está lá sob os cuidados de profissionais e que eles sim é que vão dizer se pode sair ou não pode sair, vai um caminho longo, né? Uhum. Porque nós, mães, sobretudo mães, a gente quer mandar nas decisões dos profissionais lá de dentro da clínica. E essas reuniões, de terça-feira, que são com base no material do Amor Exigente, têm elucidado muito isso, os pais e as famílias. E isso é muito, 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 muito bom mesmo. E aqui, Maristela, tem alguma pergunta assim? Tem várias perguntas. Uma diz assim: gostaria de perguntar, você já falou, eu acho, sobre como a família deve se posicionar com um filho com transtorno de borderline. Uhum. Outra, meu namorado passou 3 meses na clínica. Não sei se é na Cevave, mas na clínica ela fala. E a Uhum. psicóloga da clínica, que é meu, não, da clínica mais saiu frio, às vezes distante. Ela pergunta se isso seria por conta das medicações. Ela gostaria de uma palavra sobre esse fato. Tá, E deixa eu responder tá, umas coisinhas, senão eu me perco daí nas perguntas. tá. Border é um transtorno bem complicado. O que que é o border? É a pessoa estar na borda. Então, é tudo muito intenso, é tudo muito, ou muito terrível, ou também fica muito inseguro. Então, precisa de um acompanhamento terapêutico, é óbvio, um psicólogo, e precisa de medicação, né? Então, o transtorno do border, além de tudo, ainda pode ter o quesito de automutilação, que eles se cortam, se ferem, então, assim, precisa de acompanhamento, sim. Nós temos pacientes border numa crise muito intensa que internam lá, tá? Na Cevap. Internam para estabilizar, né? Então, os transtornos que não têm uso de substância, quando eles internam para estabilização. Então, alinha a medicação, volta a tomar, que o border às vezes acaba deixando a medicação de lado quando ele melhora um pouquinho, né? Ele acha que agora não precisa mais, como o bipolar também. Então, ele entra na clínica, ele fica para alinhar a medicação, para alinhar o seu dia a dia, para organizar seus pensamentos que ficam muito confusos. Fez isso, pronto, vai para casa, né? Mas precisa, assim, de um auxílio. Eu acho que é isso que é a pergunta que queria saber, né, Cacilda? Se, o que que faz, né? Se Sim, entra em crise, precisa de ajuda, né, gente? Não tem outra alternativa. Aí, o que que a outra me perguntou sobre a medicação? Ó, sim. a nossa clínica, ela trabalha com a psiquiatria. Então, a gente tem a parte terapêutica e a gente tem a parte psiquiátrica. O paciente chega, então muita família às vezes fala: ai, Maristela, ele tá tendo crise de abstinência? Não, porque ele é medicado. Então, quando ele chega,
ele é avaliado pelo psiquiatra e o psiquiatra prescreve uma medicação para que ele não tenha as intercorrências da abstinência, né? E daí da crise da abstinência. E às vezes quando vai para casa, a família custa entender um pouco que a medicação ela faz parte do cotidiano. Às vezes o paciente fica um pouco mais lento, fica mais sonolento, dorme mais. É uma readaptação à vida dele. O paciente sai, às vezes precisa fazer um retorno ao psiquiatra para diminuir ou ajustar a medicação, porque uma coisa é dentro da clínica, que está todo protegido, que está ali com horário para tudo, tem horário para medicação, tem horário para atividade, tem horário para comer, tem horário para isso, tem horário para aquilo. Quando ele vai para casa, ele se vê solto, sem nada, né? Aí a medicação, às vezes, o emocional dele também desequilibra por estar em casa, pela pressão de estar no ambiente de novo familiar, porque quer queira ou não, tem uma pressão, né, de querer que ele fique abstêmio, que ele fique bem. Então a medicação às vezes dá uma alterada, mas sempre é importante a família estar alinhada com o psiquiatra, avaliando a medicação, para ver como que vai ser. Dentro da clínica é um tipo de medicação. Quando nós preparamos o paciente para sair, tanto terapeuticamente como psiquiatricamente. Então, um paciente dentro da clínica, às vezes, toma medicação X. Quando ele vai sair, o médico já vai reduzindo a medicação, para ele poder voltar, se ele trabalha, para ele voltar para as atividades laborais, se ele estuda, ele poder voltar para o estudo, poder cuidar da família, né? Então, tudo é um período de adaptação. Sempre falo para a família assim, é igual quando quebra uma perna, você coloca o gesso, fica lá 2, 3 meses com o gesso, tira o gesso, que é o sair da CEVAV, é tirar o gesso e largar as muletas, aí ele vai começar o processo de recuperação, né, em casa. Aí é fisioterapia. É a rede de apoio que vocês também falaram, né, que precisa ter, essa rede de apoio que precisa estar ali junto. A família, se ela tem uma rede de apoio também dentro dos grupos, ela já vai saber lidar com algumas coisas. Então, é um combo, gente, de coisas que, para funcionar essa engrenagem, precisa estar tudo bem, bem organizado. E quando a família se dispõe a tudo isso, gente, fica muito mais fácil, né? Pode ler outra pergunta aí, não sei se eu respondi. Acho que era isso, Olha, né? Estela, meu filho usa maconha desde 14 anos e está com 41 anos e não parou de usar maconha. Não teve esquizofrenia até agora. Ele está livre de se tornar esquizofrênico depois desse tempo de uso? A gente pensa assim, né? Ninguém é livre de nada, né, gente? Então, usar maconha por tanto tempo, eu até gostaria de perguntar. Ele trabalha, ele é ativo, porque normalmente o usuário de maconha, se pensa, usa maconha, mas a maconha maconha não dá nada. A maconha é uma droga amotivacional. E o indivíduo, quando ele começa lá na adolescência a usar maconha, que é um período onde ele está se desenvolvendo cognitivamente, ela já traz um prejuízo muito grande. Então, o que a gente vê em pacientes mais maduros e que são usuários intensos de maconha é uma perda cognitiva, né? Não é uma desenvoltura para trabalho, não é uma desenvoltura para estudo, né? Então, eles têm uma lentidão, porque é isso que a maconha ela faz, né? Ela dá uma lentidão, né? Agora, tá livre de desenvolver uma esquizofrenia? Olha, gente, a gente não pode dizer que está livre, porque não sei se tiver no DNA, se acontecer um surto, pode ser, né? Pode ser. E aqui não é uma pergunta, mas é interessante a observação da Elisete, porque é exatamente o que prega o amor exigente. A Elisete diz assim: quando ouvi que é uma doença incurável, progressiva e fatal, fiquei sem chão. Por meio das reuniões, fui aprendendo sobre a doença. Estou aprendendo a cada reunião. Gosto também da firmeza da Maristela. Confio muito nela.
Então, até queria que você frisasse um pouco essa questão da firmeza, Maricela, que é também o mote do amor exigente. É, na verdade, assim, eu tenho uma característica muito pontual, sabe, com os meus pacientes. E eu trabalho muito com honestidade com eles. Então, eu acho que quando se fala em firmeza, é isso: é você dizer exatamente o que tem que ser feito, o que você quer e o que precisa ser feito. Né? Então, quando o paciente compreende isso, porque eles são muito manipuladores, muito. Então, quando eles Uhum. chegam e começam com aquela falinha de manipulação, eu já vou dizendo, ó, para tudo, né? E vamos falar o que é real. Né? Eu não sou tua mãe e nem sou tua madrasta. Eu gosto de você, quero o teu melhor. Para você atingir teus objetivos, você precisa fazer isso, 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 né? Então, essa firmeza que às vezes os pais ficam um pouco perdidos por conta de, como a Rosa falou, os pais amam demais e por amar demais, às vezes não consegue dizer não, né? Não consegue proibir, não consegue tirar alguma coisa, e aí isso dificulta para eles também, porque quando eles têm o que eles querem, eles vão lá e usam. Né? Então, ó, carro, por exemplo. Às vezes o paciente sai, você fala para a família, olha, não dá o carro, espera um tempo, né? Não deixa sair sozinho. Não é, sabe, Rosa, você ficar vigiando, é impor alguns limites e ele ter que seguir aquilo ali, né? E Então, ter as assim, vai, consequências, né, Maristela, para aquilo também, isso, né? é. Assim, porque às Então, vezes a quando pessoa dá a regra e não tem consequência. Então ele sabe, eu vou fazer e tudo bem, né? Quer dizer, uhum, É, aham, e e tá tudo isso, certo. Então é difícil também para a família, né? e isso acontece muito, a Maristela sabe bem do meu caso, família disfuncional. A Maristela Hã? chegou para mim uma vez e disse assim, Cláudia, não adianta, tu fala uma linguagem e o pai dele fala outra. Se o pai dele Uhum, não pegar junto contigo, é trabalho perdido. uhum. E é engraçado porque o dependente químico ele saca isso de primeira. Às vezes ele coloca o pai contra a mãe para poder se beneficiar, sabe? Porque eles fazem isso com a gente, né? Às vezes eles querem nos colocar assim do lado ruim para a família. Ai, mas a Maristela falou isso para mim, mas ela disse isso para mim. Então, quando a família está fechada com a gente, quando a gente fala a verdade, eles acabam vendo, opa, então eu não tenho como mentir, como omitir. Às vezes eles estão no telefone falando alguma coisa na minha frente e estão falando com a família, né? De repente eles falam assim uma barbaridade para a família que não tem tamanho. Eu já na hora falo, opa, corrija aí o que você falou, porque o assunto não é assim, a conversa não foi assim, desculpa né? interromper. Eu me lembrei do Chico Saldão, que é um participante do Amor Exigente. Ele fez um vídeo no YouTube que chama O Chá de Jatobão. Já tô bom, pode sair da clínica, posso sair da clínica. Já tô bom, eu tenho que, né? Então, o chá de já tô bom, que a família tem que saber que esse chá não é assim. Porque a tendência é tipo assim, aqui na clínica eu só como salsicha, né? Eu durmo num Aham. lugar ruim, né? Não tem ar-condicionado, eles me tratam não sei como, e aí a família vai ficando, ah, coitadinho do meu filho, Ô, né? Rosinha, aqui fora ele pode consumir o que for, né? É, Não, cálcio, não, aí a gente fala isso no come, não grupo, tem olha só, problema, mas aqui macarrão com fora salsicha, você não sabe nem não. onde seu filho está, nem o que ele está comendo, na É, clínica ele está sendo cuidado, na comunidade terapêutica ele está sendo é, cuidado, né? Então, assim, esse lance do chá de Jatobon, na época, eu achei muito legal, eu indiquei para muitas muito bom. pessoas. E a gente orienta assim. Não é o pai ou a mãe ou a esposa que vai tirar da clínica, é a equipe médica que vai dizer o momento certo. Então, a família tem que tirar esse peso de cima dela, né? E confiar Esse naquele fardo. trabalho E também, para o confiar. trabalho ter resultado, né? E quando a gente tem famílias que confiam, a gente também se sente seguro. Porque é o que eu digo para as famílias: eu não conheço eles. Eles vêm ali para a clínica e a gente começa a conhecer eles ali dentro, claro. A gente conhece algumas comportamentos, né? Alguns comportamentos que eles têm que são para todos, né?
Então, uma vez um dependente químico, todos fazem o mesmo comportamento, né? Mas a família conhece muito. Então, quando a família está muito aliada com a gente, quando ela está segura, quando ela confia, a gente consegue também trabalhar melhor com eles. Você também consegue impor melhor as coisas, né? Você também consegue colocar algumas normas, algumas regras, né? Quando você fala para a família, olha, não fica trazendo muita roupa, todo instante o paciente está pedindo roupa, segura aí e tal. A família acata, né? A família A roupa é o de entende. menos, né? O pior é a É, comilança, né? Os biscoitinhos, os chocolates, o cigarro, é, não sei o quê, coisa que de repente aqui fora a pessoa não estava nem se ligando nisso, né? É muito, muito importante a família mesmo estar alinhada, né, Maristela? então a Muito. família tem que estar alinhada. E sabe, o que a gente percebe, assim, que esse alinhar da família, ele acontece quando a família tem um suporte aí fora e uma ajuda, né? E aí eu abro muito, eu sempre falo para a família, é o grupo de amor exigente, porque a gente está muito junto, né? Com a Cláudia, com a Cacilda ali, a gente está sempre falando, né? Então, o amor exigente é maravilhoso, mas assim, busca lá na sua igreja, busca uma terapia, né? Vai em outros grupos que possam te auxiliar. Porque quando a família está bem amparada, ela toma as decisões certas, ela tem coragem para tomar algumas decisões, né? Isso é importante. Ela se sente segura para dizer, não, não vai ser desse jeito, né? Então, assim, isso é importante também, a família se sentir amparada aí fora. E aí eu quero comentar Vocês uma coisa. também têm o estudo dos 12 passos, que os 12 passos é importante em qualquer lugar. Então, Uhum, o paciente chega lá e ele tem a explicação, ele faz o inventário da vida dele, ele faz o estudo junto com a espiritualidade, junto com terapia, junto com terapia uhum, ocupacional. Gente, é um todo, a gente precisa, e aqui fora, as famílias no amor exigente. Eles têm é. reunião, nós mandamos os links sempre, ô Cacilda, da reunião, aí para todos, as famílias entram, nos cônjuges entram. Então, quer dizer, tem que ter participação para ter evolução no tratamento. E é isso que a gente procura fazer E, e fora. assim, Cláudia, é bom que você falou isso, e eu quero fazer uma ressalva aqui nisso que a Cláudia falou. A gente percebe a família, o paciente que vai ficar em recuperação, quando ela sai do grupo da família, né? Que daí eu excluo do grupo da família, porque eu tenho um grupo da família onde eles participam, né? Eu excluo e a família já logo me chama, fala, Maristela, mas eu quero continuar nas reuniões, eu quero continuar participando, sabe? Então aí a gente pensa assim, opa, essa família tem chance, né? Esse paciente vai estar amparado, porque é nas reuniões que tem a troca, né, gente? Não adianta. Olha nós aqui, não é uma palestra, é uma fala, é uma troca. Eu estou aprendendo tanto com vocês, estou ouvindo, é assim que funciona. É assim que funciona, né? As famílias falando, perguntando. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem né, a receita de bolo para que vá dar certo. Mas quando você tem essa troca, você fica pensando, nossa, se eu vou tentar isso, deu certo lá com fulano, eu vou tentar, vou fazer, e acaba, né, dando resultado. Então a gente vê muito assim as famílias que saem do grupo da família e aí começam a participar do grupo de ex-família e vão nas reuniões assiduamente, estão lá, participam, falam. Isso é muito importante, porque eles lá dentro, como a Cláudia falou, dentro do tratamento, eles estão fazendo a parte deles. Estão tendo acompanhamento psicológico, estão tendo reuniões, estão tendo medicação, né? E a família ali fora? Ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa tomar um rumo para receber esse paciente de volta, esse seu familiar de volta, né? Maristela, eu falo que quem dera que enquanto o dependente químico, né, a pessoa está lá se tratando, tivesse uma internação também para a Ah, família toda ficar lá, né, Que só. seria top. bom. Muito bom, Ó, Vera. vamos ver a Muito, Rafaela para a gente poder dar é, continuidade, Só Lu. lembrando a Rafaela, vou liberar para você abrir seu microfone, Rafaela, mas essa reunião, esse arquivo fica gravado, né? Fica disponível no YouTube e fica disponível também no site da federação. Então, quem não é do Amor Exigente também vai ter acesso
a essa reunião, ao arquivo da reunião. Então, se quiser omitir nome de pessoas e tal, por favor, tá bom? Pode falar, Rafaela. Abre teu microfone. Pode abrir seu microfone. Tá fechado o microfone, Rafaela. Tem como abrir aqui? Tem que ser a Rafaela abrindo. Pede ajuda aos universitários. Abre o microfone, Rafaela. Clica no microfoninho. Não está conseguindo. Lu, enquanto ela vai Aí, tentando, Abriu! conseguiu. abriu, Aí, pronto. isso. Pronto. Pode Abriu, falar. Abriu? Tá me ouvindo? Sim. abriu. É, eu não sei nem por onde começar, porque eu descobri que eu sou uma codependente tem pouco tempo. Hoje eu estou muito fragilizada, porque eu entrei num mundo que eu não conhecia, não sabia como que funcionava, porque eu nunca tive acesso a esse tipo de situação, nunca tive acesso a ninguém que usasse, né? Eu nunca tive contato com dependentes químicos. E só eu sei o quanto eu tenho sofrido para tentar entender, ser compreensiva e, ao mesmo tempo, dar limites quando necessário. Aos poucos, eu tenho entendido como é o jogo de manipulação, como a pessoa se vitimiza. Hoje eu tive uma situação muito desagradável, a pessoa mentindo, né? Mentindo, ligou para a irmã como se fosse uma criança de 5 anos, ligando para a irmã para me desmoralizar. E isso é muito delicado. Quando a sua intenção é ajudar, mas você meio que fica perdido. Eu já me passei de louca, eu já achei que eu estava louca, eu já pensei que eu estava maluca, que eu estava vendo coisas onde eu não estava vendo. Já tentei me resguardar de uma série de coisas, mas o que eu mais necessitava hoje, no momento, era simplesmente sair desse relacionamento, sabe? Porque a gente não tem o poder de ajudar ninguém, a gente não consegue libertar ninguém se a pessoa não quer, se a pessoa não consegue, se a pessoa não se permite, né? Se a pessoa continua em negação. Quando eu reencontrei essa pessoa, ela falou para mim que tinha mais de 10 anos que não usava drogas. E eu acreditei e nunca, por não ter contato, por não saber como que funciona isso, eu demorei muito tempo para compreender o que estava acontecendo. Mas hoje o que mais eu queria era ter forças para sair desse relacionamento, porque a pessoa não quer mudar, sabe? Eu já levei em psiquiatra, já inscrevi para fazer acompanhamento pelo Narcóticos Anônimos, já perguntei se quer fazer terapia, mas a pessoa ela manipula as situações, sabe? Mente descaradamente. Eu cheguei ao ponto de comprar de teste rápido para drogas, para eu não achar que eu estava ficando louca. E nem com os testes a pessoa ela é capaz de admitir, mas chega um ponto que você cansa, sabe? Você chega no seu limite. Eu quero, eu preciso de ajuda, de apoio. Você se sente sozinho nesse mundo. Você não pode contar para ninguém, você não pode pedir ajuda para ninguém, porque você tem receio do julgamento, você tem receio da exposição. E o quanto isso machuca, o quanto isso dói, o quanto isso fere.
Desculpa pelo choro, mas chega uma hora que a gente desmorona, que a gente não aguenta mais. Eu tô muito cansada emocionalmente, psicologicamente. Todos os dias é uma montanha russa. Eu sou uma pessoa extremamente quieta. Todo dia é uma montanha russa. Será que vai chegar o normal? Será que vai chegar sóbrio? Será que vai chegar alterado? Como é que vai chegar? Você nunca sabe o que te espera no dia. Você nunca sabe o que você pode planejar para aquele dia, porque a pessoa é simplesmente uma montanha russa. E eu não sei administrar essa, essa vida de montanha-russa. Minha vida eu gosto de viver o marasmo, eu gosto de viver a paz, o sossego. E eu não tô mais conseguindo, sabe? Eu não tô mais dando conta. Eu não tô mais. Não tenho cabeça para mais nada, a não ser ficar pensando no que eu posso fazer, no que eu posso ajudar, mas no que eu podia fazer, no que eu podia ajudar, eu já fiz, eu não tô mais dando conta, sabe? Eu cansei, eu tô cansada, eu tô esgotada, esgotada minha cabeça. Só pensa nisso 24 horas, como é que a pessoa vai chegar em casa? Como é que a pessoa vai estar em casa? Sabe? O que mais me dói é as manipulações e as mentiras. Só que chega um momento que você não dá conta mais. Você não dá conta. Você não consegue mais. Desculpa. Era só isso mesmo que eu queria falar. Rafaela, minha querida, que bom que você colocou tudo isso para fora. Você está no lugar certo, frequente essas reuniões, né? Eu acho que você precisa ajudar essa pessoa que está do teu lado. Ele não quer porque é a doença que não quer. Ele mente porque é a doença que mente, né? Então precisa encontrar uma forma de ajudar. Quem sabe o internamento, né? Buscar levar ele para o internamento. O internamento tira do uso da droga. Então você tem que buscar essas alternativas. Você é da onde? Eu sou de Brasília. Uhum. Então buscar em Brasília um local, né? Uma ajuda ou pública ou particular, né? Buscar porque quando eles estão em uso da substância, eles têm atitudes muito controversas mesmo. Manipulação, mentira, negação extrema, né? Negar que usa. Toxicológico ali deu positivo, ele, não, isso aqui tá errado, tem que fazer de novo, esse negócio não funciona. Então, assim, Maristela, é exatamente isso. Eu fiz o teste sábado passado, eu contei 7 dias. Ontem eu fiz, não, hoje vai dar 8 dias, hoje já não é para mais aparecer. Eu fiz o teste de novo e deu positivo de novo. Não sei por que que deu positivo. Eu fiz um teste em mim para provar que o teste não tá errado. A pessoa tá dizendo, o teste tá errado. Como que aham, o mas meu tá isso certo e o seu tá errado? essa é a manipulação, porque a doença faz isso neles, né? A doença faz isso. Você viveu com ele um tempo sem a doença? Ah, Sem a não doença estar entendi. latente? Quando você conheceu ele, ele já era usuário ou não? Quando você Não, quando conheceu ele. eu o reencontrei, ele falou que tinha mais de 10 anos que não fazia uso. Uhum. Só que estamos juntos há 5 anos. Eu só vim descobrir em junho desse ano, porque eu Uhum. comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, sabe? Mas eu não entendi. Comportamentos muito diferentes. Eu não Maristela, consegui entender o que. Até eu entender o que era, conseguir compreender, foi porque eu peguei o flagrante, sabe? Aí Aham. daí que as Maristela, coisas começaram a Maristela, fazer sentido. Rafaela, só um pouquinho. Não querendo te interromper, minha querida, mas a Maristela já conseguiu te dar uma atenção. Essa reunião não é reunião de partilha, é reunião de perguntas sobre o que a Maristela colocou, do que ela falou. Então, eu te aconselho a procurar grupos de apoio, Brasília tem. Te aconselho você procurar ajuda profissional, porque você tem que continuar vivendo, fazendo a tua vida e também, como a Maricela te diz, ajudar essa pessoa, mas ajudar essa pessoa de maneira correta. Ele vai te mentir, ele vai manipular, mas você vai ter que ser firme
na tua posição, tá? Procura grupo de apoio, me desculpe, mas nós já estamos no término da reunião, tá bem? Sinta-se acolhida, mas procura ajuda, tá? Cacilda, é com você. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Maristela. Tem Oh, mais uma pessoa aqui para falar, a Anitta. É uma vamos, pergunta, Anitta? vamos ouvir a Anitta e caminhar para a conclusão, É, né, nosso Luciana? tempo já estourou, mas É vamos lá. isso. Eu já respondi alguma coisa aqui no chat. Então, vamos ouvir a Anitta rapidinho? Tá me escutando? Sim, Sim. Hum. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um agradecimento. Agradeço imensamente o amor exigente. E eu conheci o amor exigente através da clínica onde meu filho esteve internado, junto com o filho da Cláudia. Na primeira reunião, me apaixonei. E enquanto ele esteve internado lá, eu me internei no amor exigente e continuo internada no amor exigente, porque isso me traz uma paz muito grande, né? E que nem a Luciane falou, precisava ter um lugar para internar os codependentes. Enquanto não existir esse lugar, eu vou continuar internada no amor exigente. E eu agradeço de coração a todas as pessoas que fazem parte do Amor Exigente, especialmente a Maristela e a Claudinha, que me mostrou o caminho. Muito obrigada. Então é isso, meninas. Vamos passando então para a conclusão, né, Luciana e vamos sim. Muito bom te ouvir, Anitta. Bom ouvir essas coisas, né? Que a pessoa sim. mostra o caminho e o outro segue o caminho que foi mostrado. Isso é muito É. bom, né? Hum. Infelizmente, essa reunião tem esse tempo curtinho, né? Não dá para a gente alongar muito com as perguntas, os agradecimentos, mas está aqui no chat. Eu não sei se a Maristela conseguiu ler alguma coisa aqui para ela, né? A gente de repente copia aqui para ela e manda, Não posta lá consegui. no WhatsApp dela, tá? São muitas questões aqui, eu estava olhando aqui no chat, são muitas questões, questões muito sérias, muito delicadas, de adolescentes já internados, né? São coisas que dói muito na família, principalmente para os pais, né? Mas a Maristela não vai ter tempo para responder a todos, nosso tempo estourou, né? E gostaria muito de agradecer a sua presença, Maristela, realmente esclareceu e trouxe um trabalho tão belo, né? Tão bonito, tão profundo com essas famílias, deixa a gente assim encantada, né? Com essas possibilidades, né? Das clínicas estarem incrementando mais o trabalho com as famílias, né? Vamos lá então, meninas. Deixa eu pegar aqui a telinha que eu sem querer fechei tudo, agora eu vou ter que abrir, mas não sei se já está aparecendo aí para vocês. Rosinha quer falar da sacolinha? Rosa? Eu posso falar, Luciana? Ah, pode, vai, querida. Posso. Pessoal, o amor exigente nada cobra para nós assistirmos reuniões interessantes, aprendermos conteúdos que salvam nossa vida. Porém, a Federação de Amor Exigente tem custos para se manter. E por isso nós passamos a sacolinha, seja ela presencial, nas reuniões presenciais, ou online, nas reuniões online. Então, se você pode e quer fazer alguma doação, aí está o Pix e ou o QR Code. O Pix do Amor Exigente está ali na tela.
é 00 673 445 0001 32. E é muito importante mesmo as doações de cada um para que o Amor Exigente se mantenha ativo e com tranquilidade financeira. Cacildinha, você vai colocar o link lá no chat da sacolinha? Posso colocar? Tá. E aí facilita um pouquinho, né? Quem está no Sim. celular às vezes não consegue copiar. Muito bem. Seja membro do nosso canal no YouTube e garanta acesso a palestras e cursos exclusivos. Eu adoro esse canal, eu sou fã de carteirinha. Ó. Webinar, capacitação em amor exigente, importantíssimo para todos nós, né? Para quem já vive o amor exigente e para quem está chegando. Palestra, o Bolo do Neuber, imperdível, uma lição de vida. Congresso de Amor Exigente 2023, imperdível. Curso As Máscaras da Adição. Webinar Vida Plena com Amor Exigente. Tudo isso com planos a partir de R$ 2,99, R$ 2,99 por mês. Então, ó, tem o link aqui para acessar. Pode entrar pelo site da Federação de Amor Exigente também, mas nós vamos colocar já já o link aí do canal no YouTube aí no chat, tá bom? Rosinha ou Claudinha? Posso falar da revista. Desculpa, gente, o interfone tocou bem na hora quando você me chamou. Então, gente, nós temos a revista do Amor Exigente, a revista E. Quem não é assinante, está aí uma boa meta para esse mês. E é uma forma também da gente apoiar a nossa federação. A edição impressa sai por R$ 119 por ano. Gente, menos de R$ 10 por mês, né? A gente tem a revista. E temos também a edição digital, R$ 5,90 por mês. Olha, a revista tem informações, matérias com profissionais parceiros, os voluntários do Amor Exigente, e ajuda a gente todo mês até a trabalhar nos princípios, porque cada mês a revista ela sai voltada para aquele princípio, tá? Então vamos pensar nisso. Você pode fazer assinatura com cartão de crédito, com débito, com boleto, com Pix, tudo através da nossa lojinha aí. E quem fizer essa assinatura da edição impressa também tem acesso Ah, é, ao ganha acervo digital. digital, Isso aí, né? bem Mas quem lembrado. fizer só do digital, aí só digital mesmo, tá? Isso Então aí, vale a bem pena lembrado. fazer essa impressa, né? Porque você tem acesso aos dois. E agora, então, a nossa querida Claudinha vai fazer a nossa oração da serenidade para encerrarmos o encontro de hoje. Então, pessoal, agradecendo essa reunião maravilhosa, encerramos o ano. Vocês percebem que nós viemos de branco, nós queremos paz, paz nas famílias. E para ter paz, nós precisamos ter apoio. E para ter apoio, nós precisamos participar do grupo, do Amor Exigente, do Naranon, do AA, do ARA, Pastoral da Sobriedade, e termos cada vez mais a esperança que pode-se ter dias melhores e viver muito bem em nossas famílias. Eu hoje fui à missa, que é a minha espiritualidade, que o Amor Exigente tem espiritualidade pluralista, mas eu sou católica e hoje foi celebração da família. Então, família Maria, José e Jesus, a nossa família é. Então, acalmando nossos corações, agradecendo a Maristela por tanta explanação, não precisava de tela, de nada, o gogó dela funciona, que é uma maravilha. E nós te agradecemos e vamos continuar 2026 com as nossas reuniões semanais na clínica que ajuda tanto as famílias. Então, a nossa oração da serenidade é assim.
eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Gratidão, gratidão a todos. Nossa, feliz ano novo, feliz 2026. Gente, próximo encontro, a nossa palestrante vai ser a Lu, viu? Nossa Ah, Lu vai estar no dia é. 25 de janeiro fazendo aqui a palestra para a gente. Esperamos vocês, tá bom? Um feliz todo ano novo para vocês, tá? Muita paz, muita saúde Para e que a todos, gente continue se encontrando aqui todos nas uma nossas ótima telinhas. semana. Muito bom. Tchau, gente. Gratidão. Gratidão. Maristela, Feliz ano gratidão, tá? novo. Gratidão pela presença de todos também. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente fez Tivemos, pouquinho a tivemos, gente, né? olha, tivemos 80 e poucos participantes.